Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos todos. Esse finalzinho do mês de junho, estamos aí, mais um encontro da geografia, encerrando também, né, loguinho aí o período das avaliações globalizantes. Ali no chat, Maria Eduarda, bom dia, tudo bem? O Pedro também pergunta qual a atividade avaliativa. Teremos daqui a pouquinho aí uma sugestão de atividade, Pedro, do próprio livro, né, do que a gente vai começar, mas nessa semana ainda de finalizações da globalizante, né, ainda que certamente a maioria já resolveu, já fez a sua atividade, sua prova, então a gente não colocou nada além do acompanhamento das aulas aqui, tá? Tanto na parte do objetivo A quanto do objetivo B, tá bem? Mas vamos lá, vamos seguindo, sejam todos bem-vindos, né? Sempre uma alegria a gente poder compartilhar, ainda que remotamente, um pouquinho aí da energia de todo mundo. Presente aí na nossa sessão, como sempre, né? Meu companheiro Leonardo, seja bem-vindo. Ele sempre acompanhando aí também o próprio chat. Espero que estejam todos me ouvindo bem, visualizando não, né? Mas, enfim, eu sempre faço aqui o movimento de abrir a câmera para poder dar um tchau para todo mundo, então vou fazer isso aqui, vocês, né, vão ficar com essa cena do bem-estar. Olá, tudo bem? Então, aqui estou, né, ainda barbudinho, né, isso significa que estou vitorioso em todas as minhas apostas. Sigamos então, né? Eu tenho conversado com alguns de vocês virtualmente também, né, por e-mail, então ainda não tive a oportunidade de responder outros, tem alguns também que me pediram algumas orientações, então logo mais tarde eu coloco em dia, tá, se você está nessa situação, fique sabendo que nem eu, nem o Marcelo, o Léo também, né, nós não esquecemos de ninguém não, tá bom? Só uma condição, na verdade, diferente ali de resposta, já já a gente acerta, tá bem? Bom, é isso, então podemos começar sem precisar fazer aí propaganda. Bom dia, professor Norton, seja bem-vindo aqui conosco também, né? Se precisar, se tiver alguma consideração, fique à vontade para abrir o microfone e participar conosco, tá? Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, estou na área. Ótimo, vamos lá. Pessoal, então, efetivamente, nós abrimos espaço, abrimos caminho agora para o segundo TRI, né? As turmas que aqui estão, logo mais terão aula também do Objetivo B, com o professor Marcelo, e vai abrir caminho com temas do capítulo 6, lá vocês estarão tratando sobre urbanização. Aqui nós introduzimos, ou lembramos, né, é curioso, na verdade, dessa perspectiva revisional, porque ao mesmo tempo que começamos a debater uma temática, também temos que ter o entendimento que trata-se de um conjunto revisional. Mas, enfim, né, começando a conversa nesta nova etapa do revisional, nós vamos tratar de demografia, nós vamos conversar sobre população, esse assunto presente no capítulo 5, né, tema 36, aí, do seu módulo 2, quem ainda não teve a curiosidade de folhear o material, quem ainda não teve a curiosidade, né, de visualizar ali as informações que se apresentam, eles estão em sequência, né, colocando, na verdade, de uma maneira muito curiosa, parte a parte desse estudo da população. E é importante destacar que nós estamos falando de geografia da população, não especificamente de demografia. Há uma importante diferença, né, nessas correntes de estudo, a demografia como conhecimento científico, a geografia da população como uma possibilidade de estudo da ocupação de indivíduos sobre o espaço geográfico. Aliás, é esta temática de sempre que nos move aqui, a análise e a organização da população e das sociedades sobre o espaço geográfico. Então, o capítulo 5, e que nós vamos conversar nos próximos dias, nos nossos próximos encontros, ele faz uma sequência de apresentações, considerando, então, os conceitos demográficos, no próximo encontro, as teorias demográficas, depois, na sequência, né, desenvolvimento a partir, né, do entendimento socioeconômico e os fluxos migratórios,
Na sequência ainda, as ações e intervenções demográficas, aliás, é um elemento discutível a todo tempo, a todo instante, né? Não é só o Thanos lá nos Vingadores que tem essa preocupação com o contingente demográfico, de certo modo, a gente acompanha esse entendimento, ou pelo menos, né, no subconsciente de alguns governantes mundo afora nesse período de pandemia, sobre a situação dos cuidados necessários. Cabe aí esse debate num outro instante, quando estivermos de fato falando dessas intervenções. E um pouquinho mais à frente, já analisando aí o capítulo, daqui a umas 3, 4 aulas, vamos, né, relembrar aí uma temática também apresentada na série anterior, que é a população brasileira. Então, as características do nosso grupo organizacional, migração interna dentro do território brasileiro, as interferências, as influências, as características, sempre também considerando e lembrando que, sendo, né, nós todos aqui moradores do Distrito Federal, temos uma relação direta com o fluxo migratório, muitos de nós já nascidos aqui no DF, mas, né, oriundos aí da migração, do desejo, da vontade, daqueles motivos, na verdade, que sempre recai, né, busca por uma melhor qualidade de vida. Em algum momento, isso passou aí pelos nossos, né, pelos responsáveis da nossa estadia, nossa chegada por aqui no Distrito Federal. Bom, então, feito aí essas breves considerações, vamos avançando, vamos seguindo e vamos apontando, então, os temas, né, que nos cabe no dia de hoje. Então, o conceito demográfico, uma aula bem teórica, tá? Então, pouca interação, muitos tópicos, muitos conceitos bem simples, você que, aliás, acompanha cada um de vocês, no mínimo, a partir do 7º ano, tiveram a oportunidade de conversar, estudar sobre os todos que vão se apresentar aí, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente faça uma retomada, que a gente possa lembrá-los, até para daqui a pouquinho, quando falarmos sobre as teorias demográficas, não ficarmos ali discutindo sutis diferenças de nomenclatura ou real significado deste ou daquele tópico ou conceito específico. Então, importante, né, sempre ressaltar que a ótica, ou a lógica de estudo da demografia na perspectiva geográfica é interpretar, entender, analisar, né, toda a ocupação do espaço geográfico. Isso implica imediatamente no apontamento do uso de recursos naturais, na dimensão dos espaços, na perspectiva econômica, nas relações de governabilidade e, exagerando um pouquinho aqui na minha fala, até para provocá-los, né, também na predominância de elementos culturais. Então, dentro desse olhar, né, é importante e significativo que tenhamos muito claro, apesar da temática, em muitos materiais didáticos, em muitas fontes, tudo que você possa ter aí, né, muitos livros, apresentar esta parte do estudo da geografia com o título Demografia, nós vamos, na prática, fazer uso das informações demográficas, né? Nós não estamos aqui com a pretensão de apresentar essa corrente de estudo, essa corrente da ciência, não é esta a lógica. O nosso trato é de uma parte do estudo da geografia, né, geografia da população, que, como já dito aqui, pelo menos 2 vezes, mais uma vez repetindo, tratar da interação, da maneira, né, como as sociedades, ao longo da história, elas se relacionaram, elas transformaram e transformam, nós transformamos o espaço geográfico. Então, é importante, aí vou lá, né, o Léo aqui gosta quando eu seleciono aqui a minha canetinha amarela, então, em homenagem ao meu amigo Léo, faço aqui, né, esta marcação no meu amarelinho, vou sublinhar aqui, até para que vocês pontualmente, se precisarem, consulte também essa gravação, esta aula e os slides também que sempre ficam disponíveis aí a todos vocês, entendam aqui, né, as relações no espaço geográfico, entendendo todo o conjunto populacional como agente e produto
das relações sociais, né? Bem sociologia aqui a nossa conversa, mas importante também destacar que também as relações do ponto de vista econômico, do ponto de vista natural, do ponto de vista cultural. Então, o conjunto organizacional do espaço, do meio, a nossa vivência. Na caricatura aí, um pouquinho mais à frente, nós retornamos a esta conversa, até porque também aparece aí nessa charge, não sei se está tão visível a todos, um pouquinho menor do que eu esperava, né, apagadinho em relação ao que eu pretendia, mas nós retornaremos aqui, de qualquer maneira, visualizando aí, faz uma relação direta com esse inchaço demográfico, com esse aumento da população. Ah, beleza, está dando para ver, Léo? Boa. E já né, no último tópico, no último quadrinho, ele sugere que você né, faça aí a própria caricatura, faça o próprio desenho, mentalmente reflita sobre esta sugestão aí, né, e esse aumento demográfico que implica imediatamente numa composição, uso, né, muitas vezes irracional de recursos, né, e criando uma série de dificuldades no espaço mundo. Bom, então, deixa as interrogações. Vamos avançar. Né? Dentro dessa perspectiva de conceitos, eu busquei colocar mais ou menos na ordem do que o próprio tema 36 apresentou aqui a vocês. Vai ficar um pouquinho aí maçante, mas né, vamos reagindo dentro do possível, vamos apontando e lembrando. Tá? Então, primeiro tópico a lembrar, né? Nós falarmos ou usarmos o termo população absoluta, nós estamos nos referindo ao número de indivíduos de um determinado espaço, de um determinado lugar. A maneira né, mais comum para chegar a esse conceito, a esse número de população, ou aquilo que a gente identifica como população absoluta, vem através dos censos demográficos. Né? Curiosamente, fazia ontem ali algumas buscas por outros motivos, mas também preparando um pouquinho da fala para a aula de hoje. E aí eu acabei visualizando ali no site do IBGE essa informação, né, que o censo de 2020 ele já está adiado para 2021. Havia um encaminhamento aí, né, de uma pequena seleção, um pequeno concurso para os recenseadores, e aí eles estão aqui, né, nessa página do site já avisando também que vão fazer a devolução da taxa, né, o processo vai se encaminhar só para 2021. As razões para isso são óbvias, né, coincidem com as mesmas que nos faz estar nesse encontro remoto. De qualquer maneira, essa população absoluta, ela não é exatamente tão absoluta assim, como a gente pode deduzir, né? Óbitos e nascimentos acontecem a todos os instantes, em todos os lugares do planeta, não é diferente com o nosso espaço territorial, em algumas localidades em maior dimensão, maior ocorrência, em outras localidades com uma menor né, frequência, mas, de qualquer modo, todo relacionamento com a população absoluta diz respeito àquele número final, né? A soma do número de indivíduos. E né, no próprio site do IBGE existe isso também, se você tiver curiosidade e nunca viu, é curioso visualizar, tem um contador, né, e aqui ele vai apresentando a média né, de indivíduos no país, considerando, óbvio, a média de bebês que se aventuram a chegar nesse planeta, né, nesse novo século, nesse início de outra década, né, a década de 20 aqui, bem? Bom, se a população absoluta é o número tal, então nós temos alguma contagem que não represente o número inteiro, o número total dessa dinâmica. Acho que eu passei demais aqui. Não, é isso mesmo. Ou a outra contagem, ou a outra análise, esta já um pouco mais técnica e levando em consideração a própria ocupação do espaço, popularmente chamada de população relativa. Esta população relativa diz respeito ao número de indivíduos, ao número de habitantes de um determinado espaço, e aí há uma
uma pequena continha, né, fazendo então a medida da área como referência e quantos indivíduos ocupam aquele espaço. É o mesmo que a gente, né, tratar da densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Então, alguns ambientes no planeta apresentam um território relativamente pequeno, uma população não tão significativa, uma população absoluta não tão significativa, mas chegam a apresentar um número de ocupação do espaço, né, população total, população absoluta, dividido pela área, dá uma densidade demográfica elevada. Ao contrário de países que podem apresentar uma população absoluta muito elevada, mas ao mesmo tempo tendo também um território muito extenso, não apresentam uma densidade demográfica, um nível de ocupação tão expressivo, tão significativo, né? Nós pensarmos o território brasileiro, temos aí uma população que ultrapassa os 200 milhões de habitantes, 210, 211 vai haver divergente, já trabalha com o número de 210 milhões de habitantes. Nossa grande extensão territorial, né, ao realizarmos essa conta, dá aí uma densidade demográfica não tão expressiva, tão significativa, né? Uma média ocupação. Se nós analisarmos por área ou por espacialidade, vamos conferir que mais de 80% da população brasileira ocupa o que a gente chama de faixa litorânea. Entenda que esta faixa litorânea não diz respeito a áreas urbanas, especialmente, apenas que estejam localizadas à beira-mar, né? Nós tratamos como faixa litorânea um intervalo de até 300 quilômetros do litoral. Então, dentro desse conjunto, algumas localidades, algumas dessas cidades são praianas, vamos usar um termo jovial aqui, né? E outras, tantas localidades, não estão ali ou foram fundadas a partir do processo de ocupação dos europeus portugueses que aqui adentraram, foram gradativamente, né, realizando ali relações de desenvolvimento econômico, muitas delas atreladas ao setor primário, então atividades extrativas, atividades de cultivo, criação, mineração, tudo isso aí fica por conta da história, fazer um trato, né, e um retrato deste cenário. O fato é que nós, aqui no Distrito Federal, fazendo sempre uma referência ao nosso lugar, foge um pouquinho a regra, né? Nós vamos lembrar que desde Tomé de Souza, ainda lá no período das capitanias hereditárias, né, o chamado governador-geral dessa terra de Veracruz, é o indivíduo que pondera a possibilidade de interiorizar a capital, eles não tinham ainda uma relação de dimensão, o espaço territorial brasileiro não avançava a partir de uma linha meridional que dividia aqui o território americano, mais, né, o sul-americano, então não tinha muita noção de até onde poderiam avançar, como acabaram avançando, mas, enfim, os anos passam, Dom Pedro II, que pensa nessa maravilha de nome, né, Brasília, diga-se de passagem, a nomenclatura dessa nova capital ficaram ali na dúvida, se chamariam de Cabralha, em homenagem a Pedro Álvares Cabral, ainda bem que não escolheram esse nome, né, temos uma localidade no sul da Bahia com essa nomenclatura, então eles são felizes por lá com este nome, o lugar é muito bacana, mas para a capital do país e para nós aqui, né, talvez não fosse uma boa opção. Por outro lado, né, também uma outra nomenclatura em homenagem à capital de Portugal, né, que poderia, essa nova cidade, essa nova capital poderia se chamar Nova Lisboa, né, também entenderam que não era um nomezinho tão adequado. Quando eu digo entenderam, isso passando pela cabeça de Dom Pedro II, que vai se encantar com a nomenclatura Brasília. Muitos, vão sustentar durante um tempo de que seria o feminino de Brasil. Não vamos entrar nessa seara, não vamos criar aí nenhum embate, nenhum debate se de fato é verdade ou mentira. O fato é que Brasília é um bom nome, cá estamos nós, num primeiro instante, né, pensada para uma ocupação que não ultrapassasse 1 milhão de habitantes até o ano
2000, ou os anos 2000, se preferirem que a gente coloque no plural. O fato é que, ao adentrar o ano 2000, o que é Brasília, e é uma longa discussão, depois o Léo também pode entrar nesse debate aí, meu xará, né, quem eu sou fã, Aldo Paviani, que sempre coloca com muita propriedade a interpretação, o entendimento de que Brasília corresponde a todo o Distrito Federal. Então, ao entrar ali nos anos 2000, esse número já ultrapassava em muito 1 milhão de habitantes. Até 2005, nós já tínhamos 1,5 milhão só de veículos. Hoje, este número, 2020, já bate aí a casa dos 3 milhões, e eu não estou considerando o ambiente ou as regiões integradas de desenvolvimento, que seria o já tratado Grande Brasília, assim como se faz de apontamento para as grandes metrópoles, e toda essa história que eu estou contando é simploriamente para lhe dizer: o Distrito Federal, Brasília, foge a esta regra de ocupação, é uma área de grande densidade demográfica, não foi necessariamente acompanhada na mesma intensidade por todas as localidades que estão ao seu redor. Mesmo assim, vale considerar Goiânia com uma grande população, uma grande densidade demográfica, Cuiabá também apresenta uma população já expressiva, uma densidade demográfica mediana, Campo Grande, só para citar aí as capitais aqui do Centro-Oeste, já não se trata de uma localidade tão populosa, e aí para neste ponto, se nós adentrarmos ao norte do país, um espaço de ocupação florestal intensa, ainda que exista também muita atividade agropecuária, que exista avanço da fronteira agrícola, que, aliás, é uma conversa também para os nossos próximos encontros. Se nós analisarmos ou pontuarmos cada um desses elementos, fica também fácil compreender a ideia dos chamados vazios demográficos e, ao mesmo tempo, também responder por que é que o Brasil, com uma população superior a 210 milhões de indivíduos, 210 milhões de habitantes, se apresenta como uma localidade classificada como mal povoada, trataremos disso loguinho também, mas pontualmente, com uma média para baixa densidade demográfica. Então, sem muitas dificuldades aí de interpretação, população absoluta, o número total, população relativa, o número de indivíduos ocupando este ou aquele espaço, tá bem? Bom, pensando um pouquinho, um outro conceito também importante, que merece o seu olhar e a sua atenção, diz respeito ao perspectiva de superpopulação ou superpovoamento, podemos apresentar ou tratar exatamente assim. Então, o que nós identificamos aí especificamente como superpopulação? Como o nome já sugere, um número expressivo, um número significativo de indivíduos, de pessoas, dentro de um determinado espaço, e aí sim, já analisando também esse processo de ocupação, muitas vezes extrapolando a capacidade de abrigo desse espaço. Então, as condições de estrutura, infraestrutura, as condições econômicas, de recursos também naturais, podem levar esse espaço, esses espaços, ao caos. Mais uma referência aí aos Vingadores, provavelmente em vários momentos, em vários instantes dos estudos de vocês, das pesquisas de vocês, ou até mesmo só assistindo o filme, chama atenção aquela ideia de que para evitar o sofrimento do todo é preciso criar ou sacrificar, melhor dizendo, uma parcela. Então, se alguns vão desaparecer, não estarão mais entre nós, é para o bem de um grande conjunto, não importa se este que está na lista seja mais próximo ou não tão próximo de você. Mais ou menos, quando está perto de nós, o embate, o debate é outro. De qualquer modo, há uma preocupação, sim, com o aumento populacional. Nós tivemos instantes de aumento muito expressivo da população no mundo, coincidindo, inclusive, com o desenvolvimento
daquilo que nós tratamos como teorias demográficas. Vale, né, o destaque que ainda lá no século XVIII nós vamos ter uma figurinha, né, um economista chamado Thomas Malthus, né, responsável ali pela teoria malthusiana. Ele cria um certo alarmismo, falaremos dele em breve, mas só fazendo uma breve pincelada, desse alarme que ele apresenta para o mundo, aliás, né, sendo ali um dos primeiros a discutir população, portanto, sem exageros, um dos pais da demografia como ciência, no seu apontamento, dizer, ó, tem uma quantidade muito grande de indivíduos e vai faltar comida. E ele faz uma relação ali direta, né, usando a matemática, né, olha, a população vai crescer em progressão geométrica, os alimentos, eles só conseguem avançar num nível de produtividade seguindo ali a fórmula matemática de progressão aritmética. Ou seja, vai chegar um instante que a população vai estar dobrada e vai faltar comida para a galera. Portanto, podemos tomar aqui algumas ações. E algumas ações importantes, né, que serviram de balizamento para as teorias seguintes, em especial, né, os neomalthusianos, já no século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, mas outras um tanto quanto polêmicas, como, por exemplo, o controle de epidemias, né? Não precisa se preocupar, vão sobreviver os fortes, né? Isso vai ajudar na economia da localidade. Então, lá atrás já havia também, né, lideranças que, né, com seus argumentos, com seus pensamentos, de certo modo, influenciavam governantes e davam sugestões, ideias que, se em uma aula de geografia a gente consegue apontar como um tanto quanto absurdas, compreenda, neste estágio, nesse momento da história da humanidade em que estamos, há muitos pares a nós que não entendem como tão absurdo assim, por mais desumano e estranho que esta fala possa sugerir, né? De qualquer maneira, amiguinhos, né, há localidades espalhadas pelo mundo, principalmente o Sudeste Asiático, considerando também o continente africano, considerando também o espaço territorial aqui sul-americano. Perceba, faço a citação de localidades onde predomina um nível, um índice de pobreza mais intenso. E justamente nessas localidades, um aumento expressivo da população, ou um índice, né, que possa ser identificado, classificado como superpovoamento ou superpopulação, reside aí ou coincide com um nível muito elevado de miserabilidade, de pobreza, né, de falta de investimentos e o resultado caótico, catastrófico, triste, entre tantos adjetivos que nós poderíamos apresentar, né? Aqui embaixo tem uma referência a Bangladesh, né, colocado aí um país superpovoado e, ao mesmo tempo, uma localidade que apresenta esse reflexo preocupante da superpopulação e do subvoamento, né? Então, carência econômica, faltando absolutamente tudo, né? Não só alimento, não só emprego, né? E aí entraríamos numa outra seara, como também a ausência da própria dignidade, né? Claro que é uma conversa um pouco mais delicada, nós teremos também um pouquinho mais à frente. Ainda sobre a parte conceitual, sigamos aí as famosas taxas, né? Então, também que não devem estar ou ser confundidas. Nós falamos, né, de taxa de fecundidade, número de filhos por mulher em idade, eu acho esse termo tanto quanto estranho, mas é assim mesmo que usamos na classificação, em idade reprodutiva. Essa variação no IBGE Brasil trata aí dos 15 aos 49 anos, então período fértil. A OMS aponta dos 13 aos 49 anos. Lembrando que essa idade final, ela tem
possibilidades de estar, né, sendo ampliada, considerando avanços da medicina, considerando vários cenários, entre eles o próprio papel da mulher no mercado de trabalho, e aí, claro, que casado à lógica, né, dos avanços que a medicina tem alcançado, imediatamente, né, entra aí possibilidades. Por enquanto, não corresponde, né, à regra e visualizarmos aí mães a partir, né, ou após os 50 anos, né, ainda é a exceção. Mas, quem sabe, aí, com o passar dos anos, essa numeração, né, e essa identificação da taxa de fecundidade também sofra, né, algumas alterações, algumas reconsiderações, tá bom? Mas aí deixa para a biologia aí fazer esse trato. A taxa de fecundidade corresponde à média do número de filhos por mulher, a taxa de natalidade, né, um pouquinho diferente, corresponde ao número de indivíduos que nasceram vivos em um determinado espaço, em uma determinada localidade. Essa taxa de natalidade, né, ela tem ali uma contabilidade que também usa a mesma lógica de análise do produto interno bruto, são coisas completamente distintas, é lógico que você entende isso, mas só como referência, ou ponto, na verdade, de igualdade, né, os prazos da contabilidade, como acontece no PIB, da taxa de natalidade, pode ser por trimestre, pode ser, né, semestralmente, pode ser anualmente, pode ser por décadas, né? Então, dentro dessa contagem da taxa de natalidade, é curioso perceber, né, que à medida em que a taxa de fecundidade, o número de filhos por mulheres, ela diminui expressivamente, a taxa de natalidade também tem caído. E são vários cenários, são vários motivos, entre eles, mais uma vez, a citação, né, do aumento da qualidade de vida. Esse aumento da qualidade de vida passa pelo processo de urbanização, passa por questões muito simplórias, por exemplo, água tratada. Se nós pensarmos só no território brasileiro, né, o avanço expressivo, que é a expectativa de vida, que é um tópico que está no próximo slide, a gente já vai conversar sobre ele. Nós pensarmos só na expectativa de vida do brasileiro, há um aumento significativo por conta do tratamento de água nos grandes centros urbanos, né? Saneamento nos grandes centros urbanos, ainda que a semana passada tivemos aí essa polêmica, né, sendo votada no Senado Federal, sendo discutida aí, né, mais uma polêmica posicionada na condição do saneamento, é importante dizer, né, água tratada, saneamento básico, né, trouxeram avanços ou melhorias, né, no tempo de vida, na expectativa de vida dos indivíduos mundo afora, né? Vocês fazem parte de uma geração que não ouviram e nem tem ouvido falar tanto, né, de vermes como gerações aí, né, que coincide com a dos moderadores que estão nesta sala, intensamente ouviram ou até se medicaram, né, para tratar do tema. Tá? Avançando mais um pouquinho, é bem engraçado como a hora avança aqui nas aulas de geografia, né? Saudade ali de escrever no quadro, fazer os rabiscos, né? É isso, professor Norton. Essa geração não tem, não se ouve falar tanto, né, dos vermes como nas gerações no qual nós testemunhamos, né, ouvíamos falar. Isso, né, ajuda também nesse avanço aí da expectativa de vida. É importante ainda lembrar que todos nós que estamos nesta sala, tanto o grupo de moderadores quanto a vocês, jovens estudantes, todos, sem exceção, salvo, né, alguma doença grave ou acidente, chegaremos lúcidos aos 100 anos. Então, tem sido cada vez mais normal, o que vai implicar, claro, em várias discussões, entre elas a reforma da Previdência, né, toda a polêmica aí que se arrastou, né, durante o ano de 2019 e que vai continuar sendo discutida e apresentada em outros momentos, considerando, então, esse tempo de sobrevida dos indivíduos, dos cidadãos no Brasil e no mundo, tá? Não é uma discussão, a reforma da Previdência não é discussão exclusiva do território brasileiro. Outra taxa, rapidamente avançando aí, faltam 6 minutinhos, a taxa de mortalidade, como o nome já sugere, né, número de óbitos, também ali numa média, aqui está descrito como anual, mas essa taxa de natalidade, ela pode, na verdade, ser identificada
em períodos específicos, até algumas análises. É curioso que nesse instante de pandemia, um bom número de indivíduos, um bom número de cidadãos tem feito aí apontamentos, né? Peraí, esse número aí da Covid tem que usar, tem que conferir, tem que ver, comparar com o ano anterior. Então há uma série de embates, né? Descobriram a taxa de natalidade como uma possibilidade de compreender o momento em que o mundo, em que o Brasil, né, pontualmente, que o Distrito Federal está vivendo. É claro que há ramificações nessa taxa de mortalidade. Provavelmente todos nós aqui ouvimos com mais frequência a identificação da mortalidade infantil. Essa mortalidade infantil, ela está normalmente classificada em duas faixas um pouquinho mais famosas, né? Mortalidade infantil de primeira infância, vai variar aí, né, de 1 a 3 anos, e a mortalidade infantil de segunda infância, esta variando então dos 3 anos e 1 dia até o volta dos 14, 15 anos. Você vai encontrar bibliografia fazendo esse apontamento. 14 anos é o número que normalmente nós fazemos a identificação. A partir desse instante, 14 anos e 1 dia, já entra na taxa de mortalidade em conjunto com adultos e idosos. Mas sobre a pirâmide etária, nós também teremos a oportunidade de bate-papo em breve. Tá? Outra sequência também conceitual, outra taxa, né? Opa, passou a mais aqui, volta um pouquinho. Essa taxa do crescimento natural vegetativo é a contabilidade, né, do aumento do número de indivíduos no espaço territorial. Uma continha muito simples, a taxa de natalidade, né, extraindo, retirando daí o número de óbitos, a taxa de mortalidade. Então, esse crescimento natural vegetativo, ele na verdade vai representar, né, as taxas dentro de um período. Normalmente, aí sim, uma contabilidade mais anual, nós vamos percebendo movimentos da sociedade, né, mantendo ali a taxa de natalidade elevada e diminuindo a mortalidade, nós temos grande crescimento vegetativo. Diminuindo a natalidade e diminuindo também a taxa de mortalidade, nós ainda continuamos, né, num nível de crescimento, mas ao longo do tempo vai ocorrendo uma estabilidade nesse crescimento natural vegetativo. Nesse instante, o Brasil convive com esta estabilidade do crescimento natural vegetativo, mesmo tendo taxas de natalidade muito pequenininhas. Bom, talvez, né, também sem nenhuma novidade, já fechando aqui a nossa conversa, saldo migratório, a diferença do número, né, de indivíduos que migram de um lugar ao outro, tá certo? Pode falar, Paula. Posso, sem problema. Esse crescimento natural vegetativo, isso. Bom, então, só, né, já avançando ali, né, aquele saldo migratório, para a gente ganhar um tempinho, corresponde. Beleza. Estava só pintando aí, né, Paula? Estou de olho. Bom, então esse saldo migratório corresponde ali, né, ao número de pessoas, o número de cidadãos que vão buscar uma melhor qualidade de vida, né, tá ruim aqui, vou tentar uma oportunidade. Nessa conversa vai aparecer aí os refugiados, né, na primeira perna das aulas tivemos a oportunidade de fazer um debate aí, né, uma videoaula sugerida ali pelo professor Leonardo. Depois tem essa gravação ali, a gente pode disponibilizar a vocês, onde comentávamos um pouquinho sobre essa migração e os refugiados em questão. Importante dizer que o saldo migratório só está aqui muito mais para a gente fazer essa relação, essa citação do crescimento absoluto. O crescimento absoluto, ele vai levar em consideração o crescimento natural vegetativo, ou seja, a diferença ali entre óbitos e nascidos, e agregar o número de migrantes, né, tanto dos emigrantes, aqueles que foram perdidos, ou somar os imigrantes, aqueles que chegaram na localidade. Então aí nós temos uma noção, né, do tamanho, do ritmo, né, demográfico de cada lugar e como cada governo precisam investir. Tá? Já abrindo o caminho, e aí um minutinho, né, para o nosso próximo encontro,
Então, a gente precisa aqui identificar, né, população economicamente ativa, todo indivíduo, né, a partir dos 14 anos aqui no Brasil, é em idade de trabalho, essa idade aí varia agora até os 65 anos, 14 anos, a Constituição Federal, né, pressupõe que é a parte do estágio, 16 anos aí sim com registro. Não estando trabalhando, sendo estudante, por exemplo, né, ou um aposentado, você adentra a PEI, População Economicamente Inativa. Falaremos, conversaremos com toda tranquilidade em breve. E, por fim, aqui, já mesmo citado, a gente vai retomar a partir deste gráfico a esperança, a expectativa de vida, o número médio que os indivíduos permanecem vivos ao longo de um período. Se a gente olhar aqui rapidinho, 1940, a expectativa de vida no Brasil variava na casa dos 45 anos. Em 2010, esse número já atingia a expectativa de vida aí na casa dos 75 anos. É uma pequena diferença entre um, a gente conversa em breve. Sugiro a todos os senhoritos que aqui estão que tenham a oportunidade não só de fazer a leitura aí, né, desse tema na página 36, como pontualmente também, né, façam as atividades que estão aí sugeridas. Então, na página 34 a 37 a leitura, na página 37 e na página 38 temos duas questõezinhas que ajudam a instigar, a lembrar um pouquinho deste assunto, trabalhado com vocês lá no Fundamental, trabalhado com vocês também nas séries anteriores aqui do ensino médio. Ufa, obrigado a todos aí que permaneceram, tenham todos um bom intervalo. Lembrando que hoje temos também o nosso plantão Tira Dúvidas, né, a partir das 12h20, imperdível, tá certo? Sorteio de brindes, né, e Tira Dúvidas também. Quer gabaritar? Pergunte-me como. Valeu, galera, obrigado, professor Léo, obrigado, professor Norton, obrigado a todos, valeu, Cecília, valeu, Maria. Tchau, tchau, gente.